Uma coisa foi detectada na câmera 4. Parece ser um dinossauro. Não, aquela coisa não é um dinossauro. Opa, minha gente, como é que vocês estão? Mais uma vez eu retornando aqui para o canal para falar dessa vez de um assunto que eu via vocês comentando muito aí embaixo, que era uma coisa que eu já até tinha visto sobre um pouco no passado, mas que eu nunca tinha ido de fato atrás. Que é sobre uma criatura pré-histórica, ou melhor, um dinossauro, mas não qualquer dinossauro. Um dinossauro denominado Pervartasaurus, que sendo bem sincero era uma coisa que eu até não tinha tanto interesse em ir atrás, porque eu não entendi exatamente o motivo de vocês falarem tanto sobre essa criatura, que é meio bizarra. Mas como eu adoro falar de coisas estranhas na internet, eu decidi ir atrás e eu acabei encontrando, digamos, um mini documentário onde nos explica um pouco mais sobre a história desse dinossauro que a internet tanto fala. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, eu lhe peço que se você for novo por aqui, considere estar se inscrevendo e deixando seu like. Lembrando também que todos os créditos em si de tudo que eu vou estar usando nesse vídeo, tanto do comentário como as imagens, eu vou estar deixando tudo aí embaixo. E principalmente não se esqueça de estar comentando sobre o que você achou dessa criatura que envolve esse nosso universo de dinossauros tão amado, que tenho falado tanto recentemente aqui no canal, que eu estou vendo de verdade que vocês estão curtindo. E por último, não se esqueça que todas as minhas redes sociais eu sempre deixo tudo aí embaixo. E se você quiser estar de alguma forma me apoiando, os links e o Seja Membro também estão logo aí. Então, sem muito mais enrolar, minha gente, vamos falar finalmente sobre o Pervartasaurus. Já vou dizer logo de cara aqui que eu acho esse dinossauro simplesmente horrível, seja tanto de aparência ou pela forma de coisas que eu vou acabar falando um pouco mais pra frente. Mas para isso eu tenho que explicar um pouco como eu acabei conhecendo essa criatura. Vamos dizer que eu acabei conhecendo quando eu tava, digamos, explorando naquela plataforma que nós todos conhecemos como TikTok, e esse vídeo aqui acabou aparecendo para mim. Isso foi um motivo suficiente para eu começar a tentar pesquisar um pouco mais sobre o que se tratava essa criatura. E bom, pesquisando um pouco mais eu descobri que o nome dessa criatura se chama Pervartosaurus. E indo mais a fundo eu fui acabar parar no Reddit, onde lá se questionava alguém sobre essa criatura em si e se era de verdade real. E bom, vendo um pouco mais de comentários, algumas pessoas ficavam em um debate, dizendo que isso era real ou não, ou que eles tinham indício de uma criatura ter existido como essa, mas todos falavam simplesmente de uma coisa em comum, sobre o próprio documentário. Documentário esse que eu acabei achando um pouco mais pra frente, que de verdade até que tem bastante visualizações, e eu me pergunto como é que eu não vi esse tipo de coisa antigamente. Então eu finalmente decidi clicar e ver do que se tratava essa criatura, pois esse título em si já é algo muito bizarro, pois o título diz o seguinte: cientistas acabaram encontrando na natureza o esqueleto do primeiro predador sexual. O que é assim, só de ver esse título já é algo muito bizarro e controverso que eu nunca nem sequer tinha imaginado. E assim a minha curiosidade acabou sendo mais atiçada ainda para ver do que se tratava esse tipo de dinossauro tão aterrorizante que tantas pessoas falavam em minha volta. Então, sem muito mais enrolar, eu acabei clicando no vídeo e vendo sobre do que se tratava o documentário. O documentário em si se inicia, digamos, com uma grande manchete em um jornal, dizendo que a comunidade científica está agitada após o anúncio do primeiro grande predador sexual envolvendo dinossauros ter sido encontrado. E o primeiro esqueleto completo dessa criatura teria sido encontrado perto de nós, aqui na Argentina, cujo nome os arqueólogos deram como Pervartasaurus leroy, que seria a primeira espécie de dinossauro que seguiria outras espécies não por comida ou se alimentar, mas sim para satisfazer de forma meio bizarra. E até mesmo os arqueólogos afirmam que uma série de dúvidas envolvendo essa criatura ainda pairam no ar. E assim somos cortados para Andrew Val, onde ele vai nos explicar um pouco mais sobre detalhes dessa paleontologia e o que aconteceu envolvendo essa criatura. Mas algo muito curioso que ele acabou citando aqui, que eu fiquei até mesmo meio surpreso, é que eles são familiares do Tiranossauro Rex. Mesmo que aqui seja de certa forma meio bizarra a aparência dessa criatura, pois aqui, como vimos, ele parece muito mais um ser muito humanoide, com essa cara toda esquisita, e que sinceramente ele tem uma das aparências mais feias que eu já vi de qualquer dinossauro. E isso se tornou ainda pior quando eu fui pesquisar um pouco mais sobre vídeos aqui na internet e eu acabei encontrando um vídeo sobre os sons dessa criatura.
detalhe curioso também é que se fala que esse Pervatasaurus acabou vivendo aqui, na América do Sul, e os seus ossos foram acabados sendo encontrados em uma caverna úmida e escura, onde se reforça que muito provavelmente esse dinossauro tinha o hábito de não conviver em bando e sim sozinho. E as únicas vezes onde ele se aproximava de outros dinossauros é quando ele se via em um bando e tentava se aproximar para assim tentar se esfregar nas partes nos dinossauros. E a bizarrice não acaba por aí, pois também ele fala que um dos hábitos que o dinossauro mais tinha era se jogar na lama e ficar lá dentro e observar outros dinossauros. Mas o mais bizarro de tudo isso é que ele não observava os dinossauros com o intuito de comer, pois afinal ele era até mesmo herbívoro, mas sim apenas por curiosidade e por ser algo muito bizarro. E estudos indicam também que a caverna onde ele foi encontrado também outras pegadas de outros tipos de dinossauro, mas parece que esse dinossauro teria sido arrastado à força para dentro da caverna junto com esse dinossauro, o que assim, isso pra mim já é algo muito pesado e bizarro de se imaginar. E obviamente um dinossauro como esse não se dava bem em bandos ou com outros dinossauros em si, tanto que até mesmo se ele pudesse ter a chance de estar arruinando a vida de outros dinossauros, quebrando ovos ou coisa do tipo, ele com certeza estaria o fazendo. Mas uma coisa que não tinha sanado a minha curiosidade é que com uma criatura como essa, em um documentário como esse, nunca tinha sido retratado antigamente em outras obras ou em qualquer coisa mídia física. Até que felizmente eu descobri que tudo isso se trata de apenas uma piada, onde o canal denominado Theone faz sátiras de jornal envolvendo coisas desse tipo, e que felizmente, mesmo que eu tenha saído levemente traumatizado descobrindo coisas que eu não deveria, eu fiquei muito feliz por essa obra se tratar de algo fictício. Mas não a ideia em si desta obra se trata de algo que não existe, pois predadores sexuais, querendo ou não, são algo que realmente, infelizmente, acontecem muito hoje em dia. E aqui o canal Theone representou isso muito bem, sendo um ser asqueroso, totalmente feio e horroroso, que de verdade eu me pergunto como é que ele pensou num design tão horroroso para uma criatura como essa. E quando se pensa em criaturas e animais, esse tipo de coisa, não se vê nada à mente. Mas eu até que falo que existe sim. Golfinhos. Por isso que eu falo a vocês que golfinhos não são nada bonzinhos. Mas é isso, minha gente, o vídeo vai se finalizando por aqui. Muito obrigado de verdade se você assistiu até aqui, e não esqueçam também de estar comentando sobre o que vocês acharam desse ser tão bizarro e esquisito, e sobre esse mini documentário que eu acabei comentando aqui com vocês. Pois eu só acabei conhecendo, digamos, esse mini documentário e essa criatura devido aos comentários de vocês que ficavam falando para eu falar algum vídeo sobre especificamente sobre essa obra. E que assim, não vou dizer que eu gostei tanto, mas não vou dizer que eu me arrependi, porque querendo ou não, eu sanei a minha curiosidade que vocês tanto falavam aí nos comentários. E por isso eu lhe peço que se você curtiu toda essa obra, não esqueça de estar se inscrevendo e deixando seu like, e comentários de verdade sobre temas que não precisam ser necessariamente sobre isso, que quem sabe talvez não vire também um próximo vídeo. Pois eu de verdade adoro ver vocês debatendo aí embaixo, e eu me divirto muito também poder estar comentando isso com vocês. Mas é isso, minha gente. Não esqueça também que todas as minhas redes sociais eu sempre deixo tudo aí embaixo, caso vocês queiram entrar em alguma forma de contato comigo. Mas eu acho que eu vejo vocês numa próxima. Bye bye.